Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Quebrango, Alagoas, em 27 de outubro de 1892. Terminando o segundo grau em Maceió, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como jornalista durante alguns anos. Em 1915, volta para Alagoas e casa-se com Maria Augusta de Barros, que falece em 1920, deixando-o com 4 filhos. Trabalhando como prefeito de uma pequena cidade interiorana, foi convencido por Augusto a publicar o seu primeiro livro, Caetés, em 1933, com o qual ganhou o Prêmio Brasil de Literatura. Além de Caetés, ele possui algumas outras obras, como Viagem, São Bernardo, Memórias do Cárcere, Angústia, Infância, Insônia e o livro Vidas Secas. Vidas Secas, antes de se transformar num livro propriamente dito, ou seja, de todas as suas partes serem recolhidas e formarem um todo, ele foi sendo publicado de modo avulso na imprensa carioca a partir do ano de 1937. Essa é uma questão muito crucial quando a gente vai discutir a estrutura do romance Vidas Secas. Por quê? Porque ela fica numa fronteira entre romance e conto. O título Vidas Secas, ele só aparece, de fato, quando a gente já tem uma primeira prova do que seria já o livro editado, ou seja, já quase no processo final de edição. O título seria O Mundo Coberto de Penas. É uma mudança interessante de se observar porque é o único título de livro do Graciliano que traz um adjetivo. Esse sintagma, Vidas Secas, confere essa unidade. Se ele tivesse se valido do título O Mundo Coberto de Penas, ao dar para o livro um nome de um dos seus capítulos, ele estaria reproduzindo algo que é muito comum num livro de contos. Ao não fazer isso, ele reforça o estatuto de romance que o livro Vidas Secas tem. A arquitetura do romance Vidas Secas, ela segue uma estrutura espiralada, porque ele se inicia com um capítulo chamado Mudança, no qual eu tenho a apresentação de todos os personagens que vão compor esse núcleo familiar, e esses personagens nesse momento se encontram fugindo de uma seca, ou seja, a seca ela é um elemento inaugural para essa história. A seca que eu digo, ou seja, carência de chuvas e todas as implicações que ela traz. O capítulo que ocupa uma posição medial, ou seja, o capítulo de número 7, é intitulado Inverno, que é justamente onde eu tenho não mais ali a carência, mas um anúncio de uma certa prosperidade, porque quando a gente tem as chuvas, quando a caatinga ou a paisagem agreste, ela se ameniza de certa maneira. Se a gente olhar para o último capítulo do livro, que é um capítulo chamado Fuga, a gente já tem o retorno da seca, ou seja, essa ideia dessa relação circular, ela é estruturante. É um livro muito visual. O Graciliano, tal qual um artesão das palavras, ele vai esculpindo, erigindo aqueles quadros com aqueles personagens, ele vai colocando esses quadros em sequência e oferecendo isso ao leitor. Ele consegue aliar um romance que tem uma espécie de uma revolta temática, uma ênfase na problematização, a dimensão social propriamente do texto e, ao mesmo tempo, isso com uma fatura artística, como ele consegue mobilizar os recursos literários para que essa mensagem de caráter político se hiperdimensione, se humanize e se amplifique. Eu acho que essa é aquilo que o diferencia, né? Para além propriamente de produzir um romance regionalista, ele produz um livro de caráter universal que fica para além também de uma separação entre romance social e romance psicológico intimista. Ele consegue achar aqui um meio termo e nisso ele é muito efetivo e faz com que esse livro de fato ganhe uma outra dimensão. Se a gente for pensar nos próprios nomes, Fabiano, qual é o sobrenome do Fabiano? Ou seja, essa ideia de um simples prenome que no caso designa esse personagem. Se o Fabiano não tem sobrenome, os meninos não têm nem nome, né? Então eu acho que quando a gente pensa nessa ideia de uma descendência, né, a gente percebe o quão miseráveis e alienados são esses personagens. E ao mesmo passo eu tenho um processo de animalização permanente, né? O próprio Fabiano, em algumas das passagens em que eu tenho em Discurso Indireto Livre a voz do narrador, ela faz ressoar essa voz interna do vaqueiro, ele se questiona se ele de fato ele é um homem ou ele é um bicho. Porque o autor faz questão de investigar ou de conferir humanidade e profundidade a esses sujeitos. Acho que é um dos grandes diferenciais também desse livro, como ele não deixa de olhar para esse ser humano que é muito diferente dele, né? Essa ideia da representação da voz do outro,
como ela aparece e como ele, com toda a lisura, a dimensão ética que a prosa do Graciliano tem, ele consegue trazer isso para um primeiro plano.